Boa tarde! Numa segundona aqui, hein? Tudo bem, pessoal? Tô aqui com essa cara de pós-fim de semana de praia. Nossa, quanto tempo que eu não tinha essa sensação de tá mais vermelhinha, tá saindo desse inverno aqui. Gostoso, viu? Foi pesado esse final de semana, foi muita atividade, mas deu tudo certo. Foi uma delícia, acho que vocês acompanharam os stories aí, né? Foi muito bom. Tá com a família é bom, ver as crianças brincando é bom, tomar um sol, curtir, foi muito legal. E eu quero desejar já de antemão aqui uma ótima semana para vocês, uma semana abençoada, cheia de progressos. Agora mesmo eu estava terminando uma aula de inglês. Sim, eu continuo estudando inglês. Na verdade, eu estou retomando os meus estudos de uma forma mais precisa, né? Eu, como vocês sabem, eu tenho vários challenges ainda. Eu me sinto preparada para algumas coisas e um pouco confusa, um pouco sabe quando você precisa lapidar? Sabe quando você precisa rever algumas estruturas? É isso que eu tô passando. Então eu fui atrás da minha professora que me treinou lá pro IELTS. Eu estudei ensino high por bastante tempo e aí quando eu tava já no finalzinho dos meus estudos, eu optei em fazer aulas com uma professora particular que ela é incrível. Então eu decidi voltar atrás e fazer aula com ela justamente porque ela já conhece os meus desafios, né? A gente, apesar de não ter feito aula durante um tempo, de vez em quando a gente trocava mensagem, então a gente tinha uma relação. Quando eu chamei ela, prontamente me atendeu. Infelizmente, ela não tem horário, ela deu um jeito lá pra me atender pelo menos uma vez por semana, então antes que vocês comecem a pedir o telefone dela, eu vou ficar devendo essa indicação preciosa. Vou falar pra ela que se surgir horários pra ela me avisar, e aí eu venho compartilhar com vocês, que ela é incrível. Então eu tava fazendo uma aula agora, é muito bom. Dá aquele friozinho na barriga, né, aquele desconforto fazer aula de inglês, meio que remete àquela época que eu tava fazendo aula de inglês pro IELTS, aquele mini trauma, mas ela é tão legal. E agora, óbvio que eu tô numa situação muitíssimo mais confortável, né? Mas é isso, então desculpem o atraso, a live era às 15, mas justamente por conta da aula e tudo, acabei que me atrasando um pouquinho. E hoje a nossa convidada é a Paula. A Paula vai contar justamente do sponsor que o Samuel, que veio na semana passada, foi contratado, né? Então, qual é o meu propósito com essa série de lives? E talvez a gente ainda tenha mais uma, eu tô tentando trazer mais uma pessoa com esse mesmo sponsor. O propósito é mostrar para vocês diferentes pontos de vista da mesma situação. Por quê? O Samuel, ele já tinha uma situação um pouquinho mais privilegiada, porque ele já tinha o IELTS primeiro, ele já era fluente em inglês antes de começar o processo. Então agora eu quero ver e compartilhar com vocês como que foi a experiência da Paula, né? Porque diferentes experiências geram diferentes alternativas para vocês, para que vocês não fiquem se baseando apenas em um caso isolado, que foi incrível, mas para que vocês tenham mais condições de analisar o que esse sponsor pode trazer de benefício para vocês. Paula, eu sei que você está por aí já, se você puder me chamar, senão eu tento te achar aqui, porque às vezes eu me perco nos nominhos. Então, Paula, se você tiver aí, puder me chamar, ou então me manda uma mensagem aqui nos comentários que eu já te chamo. Então a gente vai abordar como que foi o processo dela, rapidamente assim, a trajetória dela, né? Porque também é muito legal, a gente já vai falar sobre o nome, sobre tudo, tá? O que a gente vai abordar nessa live? Como que foi o processo dela, por que ela decidiu... Obrigada, Tati! Eu amo quando vocês mesmos se respondem. E UPMC. Eu quero que vocês tenham esse outro ponto de vista. Então a gente vai abordar como que foi o processo dela, por que ela decidiu vir ser enfermeira aqui e como que deu esse approach lá com a UMPC e quais são os benefícios, enfim, se ela tá feliz, se ela tá animada, tudo isso. Então vamos lá. O processo de vocês, né, contando a jornada dela.
chegando. Ei! Tá me ouvindo Bem-vinda! direitinho? Muito Tá tudo bem-vinda. tranquilo Obrigada, aí? viu? Também, te ouço. Tudo. Você me ouve também? Uhum. Maravilha. Primeiro, eu quero te agradecer, porque você prontamente se dispôs a vir compartilhar a sua história, mais do que compartilhar, dar a mão, né? Porque quando a gente conta o que aconteceu com a Sim, gente, muitas pessoas é, entendem que dá para eles fazerem nada, também. Então, muito imagina. obrigada. E perdão pelo pequeno Eu atraso primeiro aí, também que é um quero costume. agradecer, porque para mim é uma Obrigada. honra estar aqui com você. É, É uma benção. Você tem nos abençoado demais nesse processo inteiro, não só a mim, como eu vejo que a muitas pessoas, né? E que você, que eu possa também ser assim um meio de também estar ajudando algumas outras pessoas com as minhas informações. com É, certeza esse seu vídeo de hoje vai ser o início. Porque eu vejo que quando as sim, pessoas começam, elas veem o feedback, elas veem quão relevante isso é. E acabam se entusiasmando a colaborar cada vez mais. Porque quando a gente já passou no processo, sim, muitas vezes a gente meio que esquece ou relaxa, tá focado em outras coisas, né? Mas quando vê as pessoas naquela sede do início, aquela sim. insegurança, você fala assim, não, eu não posso deixar essas pessoas para trás. Então eu tenho certeza que esse vai ser o Ai, início de um amém. novo ciclo Tem aí para sido, você que assim, a tem um gente coração tem aberto para conhecido uma ajudar. nova Obrigada enfermagem, né? Porque a gente mesmo. ouve falar da enfermagem do Brasil que todo mundo se mata e aqui a gente tem se ajudado muito, né? E em todos os grupos, vários momentos, assim, né, a gente tem se ajudado, né? Então, meu primeiro contato com a enfermagem americana, digamos assim, né? Foi com o Márcio Licurgo, que já a grande maioria, né? Foi exatamente isso. Lá, há 5 anos atrás, eu me interessei sobre isso. Eu tinha acabado de me formar, eu sou formada há 5 anos. E aí, eu já tinha morado nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para Dallas, morei lá por 2 anos num Bible College. E uma visão totalmente diferente. Nada na minha área profissional, nada sobre enfermagem. Fui para lá solteira e tinha tido esse contato com a língua primeiro, né, e com o país, e sempre tive essa vontade. Voltei para o Brasil, me casei, tive meus filhos, fiz a minha faculdade depois. E aí a gente veio essa vontade mesmo de tentar. Nunca imaginei que poderia validar o meu diploma, mas eu pensei, será que eu não consigo estudar lá, né? E aí veio o Márcio. Só que na época a gente também estava em transição de cidade. Nós somos do Rio de Janeiro e a gente estava se mudando para Maringá, aqui no Paraná. E aí a gente decidiu vir fazer essa transição para cá e aqui procurar saber um pouquinho mais sobre isso. Entramos em contato, né, com o Márcio, ele nos sugeriu algumas opções, até falou sobre começar por Montana, né, e não foi dando algumas dicas assim. Então, foi o que eu fiz. Em novembro de 2020, a minha história é um pouco longa. Foi quando eu dei a entrada. É, Essas histórias longas são as melhores, sim. porque às vezes as pessoas acham que a dela vai ser longa, então não vale a É, pena. E a minha foi longa, a sua foi longa e eu tô aqui, você já tá sim, chegando, pois é. então Em são as 2020, mais novembro, interessantes. eu Contei. dei entrada no CDFNet. E aí, o meu processo. E nessa época tava pandemia. Eu não lembro se era início de pandemia, meio final, mas era pandemia. Então, como eu estou morando aqui em Maringá e a minha faculdade é no Rio de Janeiro, foi muito difícil a questão para mim do CDFNS. Muito difícil. Eu demorei 1 ano e 4 meses para validar o meu diploma pelo CDFNS. Eles estenderam prazos, né, por conta da pandemia, e foi bem complicado. Porque assim, a minha faculdade, eu não digo nem que tanto foi problema do CDFNS. Foi, eles são, a gente sabe que são um pouco detalhistas, demorados. É, um pouquinho Um pouco. demorados, mas assim, a minha faculdade também não sabia muito como fazer e eles não conseguiram solucionar os problemas quando tinham, assim, era por telefone, não tinha, eu não conseguia falar por telefone. Aí depois no outro dia era por um e-mail que uma pessoa respondia, no outro dia já era outra pessoa que respondia, e aí não, eu nunca conseguia, por exemplo, eles mandaram uma assinatura errada que deu o RFA. Quando voltou a papelada, outra pessoa assinou e escreveu tudo de novo. Tudo de novo, eu tive que refazer, foi bem confuso, assim. Então, foi 1 ano e 4 meses nesse processo. Durante esse tempo do CDFNet,
Achei. Em algum momento E você olha o que achou eu que não ia fiz. sair? Em Quando algum tinha momento um você falou, ano ah, isso não e vai dar certo. quase 2 meses e meio, Ah, eu conversando com meu esposo, que a gente já tinha ouvido falar milhões de outras coisas, sobre a Joseph, sobre um monte de outras coisas. Vamos aplicar pela Joseph, então, gastar esse dinheiro a mais e esquece de FNS, porque eu acho que não vai dar mais, porque eles tinham me pedido outra coisa. Já tinham pedido outro, não lembro mais, porque eles falaram que achava que não teria problema, que não iam conseguir aceitar aquela minha assinatura e ia precisar de novo. Falei, ai, quer saber, se mandar assinatura de novo? Falei, não, eu vou pela Joseph. Paguei a Joseph e dei entrada na Joseph. Quando tinha menos de um mês da Joseph, eu recebi que estava tudo approved, tudo ready for review. Eu falei, eu não acredito, cara. Eu falei, parece que eles sabiam que era só para eu mandar para lá. E aí deu ready for review, aí eu já fiquei esperando, né? E aí a minha ai, tese de Montana saiu janeiro, fevereiro, março, abril de 2022, que foi em abril. E aí, nesse meio também, eu estava estudando para o NCLEX, mas de uma maneira um pouco diferente. Assim, eu acho que eu me aprofundei em assuntos que não eram necessários. Eu comprei o Kaplan, quer dizer, eu comprei o Kaplan e mais um outro livro, ficava estudando por livro. Então, assim, eu demorei até conseguir mesmo me focar no que eu precisava estudar. E também, nesse meio tempo desse processo, né, no início do ano de no final de 2021, os meus pais, que são do Rio, decidiram se mudar para minha cidade porque minha mãe não estava bem de saúde e tinha piorado e decidiu ficar perto da gente. Então eu preferi também, nesse momento, assim, continuar estudando, mas priorizei um pouquinho estar perto da minha mãe. E aí, né, quando saiu, e aí, esse início de 2022, estava tudo muito confuso, minha mãe adoeceu bastante. E quando saiu a minha tese, foi quando a minha mãe foi internada no CTI. E aí foi um processo bem difícil, assim, porque eu queria, né, a gente, lógico, dar atenção ao máximo possível, ficar lá, por mais que eu não pudesse ficar muito. Não tem. você não tem É, cabeça. Como é que você vai ter exatamente. cabeça então, para ficar no assim, estudo numa não, situação extrema não dessa? culpando a situação, mas foi um momento em que eu precisei dar um pé no freio um pouquinho dos meus estudos no NCLEX. Mas, mesmo assim, eu fui e marquei a É um minha ser prova humano. para agosto, isso era abril. A minha mãe faleceu em maio, né? Então foi um momento bem complicado, mas a gente sabe que Deus tem o controle de tudo, né? E estou muito confortável de saber que ela não sofreu por muito tempo e a gente sabe que ela está com Deus no momento. Sim, E exatamente. você Enquanto fez ela tudo em aquilo que era vida, a suposto gente que você pôde fazer. Então você ter momentos ficou. maravilhosos. Sou filha de uma mãe maravilhosa, de uma família muito abençoada, maravilhosa, então sinto orgulho de tudo que ela foi para mim nesse processo. E ela sempre também incentivou, né? É isso tudo. Ficava com aquela preocupação de mãe, como vai ser isso, aquilo, coisa com os netos. É, falando, eu não falei, né? Eu sou casada há Legal, 15 anos, tenho uma menina de 15 e um menino de 13. Então, estou indo com um adolescente também, que é outra realidade do que a gente estava falando do Samuel, por exemplo, né? Mesmo hospital, mas outra realidade. Sim, sim, exato. É muito legal trazer essas diferentes realidades, porque parece que não, mas tudo. uma constituição familiar muda tudo, porque muda suas prioridades, muda os seus medos, Sim. muda o seu planejamento, a parte financeira, muda absolutamente tudo. O Samuel, ele tá indo, tipo, high class, né? Solteiro, sem filhos, jovem. Sim. Ele não tem compromisso com ninguém. Se ele tiver que ficar 36 horas dentro do hospital, ele vai ficar feliz. Outras Agora, a gente já preocupações, tem sim. outras Verdade. atribuições. Mas aí Casada, eu com marquei o meu filho. Uniclex, minha prova em Tá. agosto. E nessa fase a gente já estava estudando bastante com lives, né? O pessoal do Descomplica junto, conversando bastante, fazendo lives, a gente mesmo, né? Estudando uma com a outra. E eu estava bem inteirada, assim, dos assuntos. Quando a minha mãe faleceu, eu falei assim, não, agora eu não tenho o que poderia ter sido feito por ela, então agora vamos correr atrás, né? Eu falei, não dá para ficar muito tempo no luto, vamos correr atrás aí. E aí estudei e marquei minha prova para agosto, mas não passei. Fiz 150 questões, muito rápido. Eu fiz a prova, não vou lembrar agora, mas eu acho que a prova inteira em 3 horas, mais ou menos, assim. Fiz muito rápido. E aí eu vi. Mas o que você acha que foi o seu
fator maior, assim, de você não ter passado? Você acha que você não estava com a cabeça boa? Você acha que você não estudou como deveria estudar? O que você acha Eu que acho que não determinou foi como eu estudei, sua porque primeira nessa tentativa fase eu já você não estava ter estudando da passado? maneira que eu acredito correta, que era o U-Word, né, que eu já tinha feito ele inteiro, e tinha feito um assessment que tinha me dado high chances to pass. Então, assim, não acredito que fosse isso. Tava com o Simple Nurse nos últimos dias, assim, e eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que foi porque eu sou bem ansiosa. Então, eu sou daquele tipo de que antes de acabar de ler a questão, eu já estou tentando responder. E isso me. Até durante, assim, a gente estudando nas lives, né? Várias. As amigas em comum, Ana, respira, lê de novo a pergunta, vamos lá. E aí a gente ia vendo, porque às vezes eu sabia a resposta e era muito aquela correria da ansiedade de responder. E aí, quando eu fiquei assim, quando passou dos 75, me deu um alívio por um lado, porque tô dentro, mas ao mesmo tempo eu falava até quando? E aí eu fiquei muito nervosa. Depois das 75 eu fui muito rápido, eu respondia muito rápido. Mas eu senti que eu não passei por pouco. E realmente, quando chegou o report, eu fiquei em todas, eu nunca vi assim um report tão igual. Todas ficou near to pass, todas as matérias. Então não tinha nenhuma que foi. Ah. Eu acho E também. você Porque apenas assim, não teve tivesse nem. concentrado, você tinha passado. Não É, faltava conhecimento, talvez assim, né? faltava só Estudar um pouquinho a mais, pensar, sim, mas né? eu digo assim, eu acho que foi mais a falta de foco, assim, a ansiedade mesmo, sabe? E aí, por um lado foi bom de todas Near to Pass, porque eu sabia que eu tinha algum conteúdo bom em todas. Mas por outro, eu falava, vou focar em qual? Porque se todas tá Near, nenhuma tá boa o suficiente. Aí eu fui. É, Não, esse processo deixa a gente doido o tempo todo, né? Volte e meia a gente tem que parar para sim, reanalisar, exatamente. refazer a rota, né? Tipo, o que está acontecendo? Muito É difícil. E desafiador aí isso, eu tinha você ter pego uma férias nesse autoanálise, período, e aí eu fui, a né? gente passou uma semana de férias com os filhos. Quando eu voltei das férias, eu falei assim, eu não. Primeiro você fica assim, ai, agora eu vou ter, dar mais não sei quantos meses, não sei o que. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer a prova de 45 e 45 dias até eu conseguir. Porque eu senti que eu já tinha um conteúdo para isso. Se você faz e você vê que você não tem conteúdo, eu acho que vale a pena você ter um tempo maior de estudo. Mas nesse caso, eu senti que eu precisava, que eu já tinha. Falei, eu vou fazer os 45 em 45 até passar. Uma hora eu vou passar. E aí eu fui e marquei a prova para 45 dias depois, que deu agosto mais ou menos, né? E aí eu refiz o banco de dados do eWord praticamente inteiro nesses, nem 45, porque eu peguei uns 10 dias de férias, então um mês e pouquinho. Era assim, direto. Na verdade, assim, aqui em casa durante. Foi. Mas foi mais fácil do que fazer a primeira vez, né, Paula? Porque você já conhecia a Sim, muito estrutura, você já mais. sabe como É. o ritmo da música, né? Você já E aí, sabia às vezes, eu aonde pegava você assim, estava, foi esse tema eu menos acho que eu ainda não, desafiador. não sei mais. Aí eu ia para o Simple Nursing. Não era igual da primeira vez que eu fiquei com muito, vendo muito conteúdo. Eu fiquei mais uma revisão mesmo, né? E anota, 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 eu escrevia um monte de coisa na parede, daquele jeito bonito, toda anotada de todo lado, né? Que ajuda muito. É, Você tirei tirou foto, foto tirei. Manda. desse seu lugar assim? Manda pra gente depois pra eu compartilhar com o pessoal. Porque as pessoas acham que elas ficam É, doidas e sozinhas, assim, mas aqui não. em Todo casa, mundo porque tem eu trabalho seu no turno da momento noite, só crazy. em um emprego, mas eu trabalho. E aqui em casa eles já sabiam, olha, gente, o básico do básico na casa, vocês me ajudam, e o marido entrou junto, as crianças, né, me ajudando muito. Então era assim, ou eu estava dormindo, ou trabalhando, ou estava estudando, né? Fiquei muito tempo sem sair final de semana, sem um monte de coisa, que hoje a gente vê assim, foi quase um ano mesmo, que a gente tirou um ano priorizando isso. Tanto meu esposo falou para eu falar devagar. Paula, não, eu tô te entendendo super bem, só que o pessoal tá falando que tá com delay na minha voz. Então eu só vou tirar o fone, que eu não sei se isso tá atrapalhando. Então segura aí só um pouquinho pra não cortar a live. Deixa eu desligar isso aqui. Eu Eu não tô sei se ouvindo, vai normal. ajudar. Sim, Tá me ouvindo? Tá igual? Então, pessoal, pode dar um feedback aí, por sempre favor, de acelerada. se o áudio tá bom. Essa é a A fase. Tati tá falando assim, sempre acelerada. A mulher é mãe de dois, gente. É casada, é Mas eu falo enfermeira, muito negócio. Às rápido vezes a mesmo, tá? Meu pessoa esposo tá aqui pra mim, fala devagar.
Mas, então, a gente ficou assim, foi quase praticamente um ano de prioridade mesmo de estudos e de processo. Né? A gente abriu mão financeiramente, a gente abriu mão de tempo, a gente abriu mão de muita coisa para a gente estar isso, porque a gente entendeu que era um processo familiar. Né? E todos entraram nesse jogo com a gente. Né? Os filhos abriram mão de sair, de muita coisa, e a gente ficou aqui de dinheiro, exatamente. Né? Vamos comer juntos lá na frente, se Deus quiser. Mas a gente ficou assim, nesse processo junto em família. Então eu estudava muito nesse último mês do pré-NCLEX, né? No meu segundo, foi praticamente só estudo mesmo. E aí, em agosto, eu fiz a prova e passei. Graças a Deus! Uma realização. Sim. Não tem Muito bom. É uma emoção muito grande. Para mim, foi uma né? realização pessoal muito grande. Porque eu nunca fui uma pessoa muito de prova, nunca fui de fazer muito concurso, de estudar para muita prova. Não tinha esse costume. Apesar de, assim, vim de uma família estudada, né? Assim, que sempre fui incentivada ao estudo, mas eu não era muito de, assim, de me dedicar nesse sentido, assim. Não era uma prática, assim, nunca tinha feito concursos, para esse lado, né? Então, para mim também foi uma vitória pessoal, que a gente acha que a gente não vai conseguir, e a gente consegue sim, né? Então, e aí eu passei na prova em agosto, e como eu já tinha um certo nível de inglês, que aí é o que eu falo que para mim também não pode dizer de parâmetro a respeito do meu IELTS, porque assim, tinha muita coisa do IELTS que eu não sabia o que era pedido na prova. Não sabia, por exemplo, o writing para mim foi uma das maiores dificuldades, porque até no português a gente tem que se concentrar para fazer um texto do jeito que eles querem. Então, esse tipo de coisa foi o que eu tive dificuldade. Mas eu tinha uma certa facilidade de entender o que estava sendo falado e tal. E aí eu falei assim, bom, eu não quero passar Natal e Ano Novo estudando inglês. Então, eu passei na prova do NCLEX em agosto. E 45 dias depois eu marquei a minha prova de inglês do IELTS. Tudo bem corrido. E aí eu estava com alguns professores, assim, né, um professor particular, me indicaram o pessoal da Go IELTS também. Então, nesse momento, eu preferi ficar só com o pessoal da Go IELTS. Porque como eu sou aceleradinha, eu sou daquelas que pego uma aula com cada professor e daqui a pouco eu vejo, não, muita coisa junto, não ia resolver o meu problema. Então, eu foquei com eles e aí eu fiz 10 aulas do Crash Course, que é o principal deles, e depois eu peguei mais algumas aulas só do Speaking e do Writing, que era o que eu tinha mais dificuldades, né? E aí eu fiz essas outras 10 aulas extras e falei, vou fazer a prova. Se eu não conseguisse passar, eu ia continuar tentando, porém, eu tinha as minhas decisões. Porque aí nesse período também que eu estava estudando para o inglês, foi quando eu comecei a fazer as entrevistas. Porque eu falei assim, eu só vou começar entrevistas depois que eu tiver passado no NCLEX. Eu não queria fazer antes, né? Isso era uma coisa que eu tinha estipulado já. Apesar de saber que tem muita gente que faz antes e dá certo com muita gente. Uhum. Sim. Tá, mas não é o melhor momento. Se a gente puder escolher um momento de ouro, é sempre depois do NCLEX. Sim, e eu também acho que você consegue focar em outra coisa. Se você está estudando para o NCLEX, o foco era ir, era passar, né? E eu não sabia quanto tempo eu ia demorar, e eu estava disposta a fazer essa prova 10 vezes se precisasse do NCLEX. Então, assim, eu falei, eu não sabia quanto tempo ia demorar, né? Então, eu preferi passar primeiro na prova. E aí, quando eu passei, eu estava nesse processo das entrevistas e estudando para o inglês. E aí fiz algumas entrevistas, passei. Não passei em uma que eu queria bastante na época, que era da Carolina do Norte, que tinha me interessado muito. Aí me entristeceu. Aí eu falei, será que é minha falta de experiência? Foi a primeira que eu fiz. E foi uma entrevista totalmente clínica. E me falaram na época que aquele hospital era uma entrevista behavioral questions, né? Que eram perguntas mais comportamentais. Então eu fui com a cabeça preparada para um tipo de entrevista e foi outra. Eu gaguejei e não fui bem, mas não passei. E eu entendo que Deus tem seu propósito em tudo, que não era para ser lá. Agora, quem sabe um dia, se for para ser, vai ser. E aí eu não passei nessa, foi aquele banho de água fria, né? Mas aí eu comecei a ver os outros que eu estava vendo, né? Fiz uma entrevista. As duas que eu fiquei mais interessada foram a entrevista da UPMC, que foi a que eu acabei fechando, e uma entrevista do Advent Health na Flórida.
e nas duas eu passei. E o salário das duas era igual, o mesmo salário. Porém, tinha as diferenças de uma para outra, que foi o que me chamou a atenção no momento. A primeira diferença, né, para mim, foi que a região que eles tinham me oferecido no Advent, ainda que eu pudesse, de repente, pedir para ir para um outro Advent, mas a região que eles tinham me oferecido não tinha escolas muito boas. De high school, talvez de elementary e outras tinham. Mas de high school, que é o que os meus fariam, não tinha, que era a minha realidade. E aí isso para mim pesou bastante, né? Eu falei assim, não, acho que nesse momento de início eu preciso que eles estejam numa boa escola pública, porque a gente sabe que depois tem outras opções, né? De charter, school, magnet, depois a gente vai pesquisando, vai conhecendo isso. Mas assim que a gente chega lá, a gente não tem muito acesso a esse tipo de coisa, né? Então, isso para mim foi uma coisa que deu um peso importante na minha decisão. Só que uma outra coisa que para mim teve um peso importante, que aí entra o inglês, foi porque, para mim, o único problema, digamos assim, que a UPMC tem, é que eles só dão a entrada no seu I-140 depois que você já tem tudo aprovado. Ou seja, que você já tem o NCLEX, que você já tem o IELTS, porque precisa ser IELTS para Pensilvânia. A sua nota do IELTS tem que ser 6 acima de tudo, não pode ser abaixo de 6 em nenhuma. E você já tem que dar a entrada no board da Pensilvânia e tudo mais. Então, para mim, eu coloquei como parâmetro para mim de escolha também isso. Eu falei assim, se eu fizer o IELTS e passar com nota acima de 6 em todas, é para eu ir para lá. Porque já vai estar resolvido nesse sentido, né? Joguei a culpa para a prova para poder ficar mais fácil de escolher. Não, não foi isso. Sim, exatamente. Porque os dois seriam muito interessantes para mim. Cada um com a sua proposta seriam interessantes, né? Mas no caso da Advent... Não, eu estava indo pela Connect, para o Advent. Ou eles pagam... Através da Connect. Né? Porque o Advent é um hospital que você pode fazer diretamente por eles. Só que você já tem que ter o inglês também, né? E você pode ir pela Connect. E pela Connect, eles oferecem vagas em alguns Advents. Não em todos, né? Então, assim, eu tava pela Connect. Mas depois eu até poderia tentar, se eu tivesse passado no inglês, por outra. Mas aí eu falei assim, não, vamos tomar as decisões, né? E aí eu fui fazer a prova e passei com... Na verdade, do jeito que eu sou afobada, como diz a Tati aí, que não para de falar, suicida, ou eu sou apavoradinha, eu falei assim... De calmaria, exatamente, exatamente. Ela acelerada igual a mim. Né? Mas, o que eu fiz? Eu, com medo de não saber se eu passaria na prova, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer o TOEIC, porque aí eu já vou dando entrada no Visa Screen. Paguei o TOEIC, assim, tinha ligado aqui pro pessoal da minha cidade, perguntado se tinha as 4 skills, tinha. Paguei o TOEIC e fui fazer a prova 15 dias antes do IELTS. Só para ver como seria também, porque eu queria ter essa experiência. Cheguei lá, fiz o... Foi para todo lado. E aí que eu não queria virar mais um ano estudando. Mas poderia também, se fosse o caso. Mas no meu caso, eu queria tentar. Não, mas eu entendo isso. É uma sensação de que... E assim, Angélica, foi o que eu falei. Você tem que entender em qual nível você está. Tanto no NCLEX quanto no IELTS. O meu NCLEX me demorou mais tempo. Eu estudei mais tempo do que algumas pessoas que estudam 3, 4 meses e passam. No meu caso, foi quase um ano. Já para o inglês, para mim, eu estudei menos tempo. Sim. Mas tem gente que vai precisar de estudar mais tempo. Isso. Porque tem uma experiência prévia aqui, né? O inglês você não tem que começar do zero. Então, sim, exatamente. E cada um é uma história, né? Às vezes você pega o inglês do básico, vai ter que ficar um tempinho maior, mas vai conseguir destrinchar em outras áreas, né? Então... O caminho é diferente. Isso aí, a gente se encontra lá, todo mundo. Se você não vai te trazer até aqui. E aí eu fui e fiz o TOEIC, só que quando eu cheguei lá, eu fiz o listening e o reading, e a menina falou, tá bom, você tá liberada. Eu falei, não, moça, ainda tem as 2 outras. Aí ela falou assim, não, aqui na nossa sede a gente não tem. Eu falei, mas eu fiz para as 4, eu liguei para cá, eu confirmei e tal. Por fim, eu não conseguiria nem fazer na minha cidade mais as 2 outras skills. E aí eu falei assim, bom, vou fazer o IELTS,
E se eu não passar no IELTS, eu procuro as outras skills em outra cidade e vou fazer, né? E aí eu fui para fazer. Tem alguém falando que. É, Deixa eu, deixa eu dar um. Vamos fazer o seguinte. Você tá no deixa eu seu ver. 5G e no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi. Tá. Tira o Wi-Fi, vamos tentar. Porque às vezes o 5G ele é mais estável. Oi. Vamos só fazer uma tentativa. Sobre o meu É, áudio, eu não sei, porque algumas pessoas estão falando que tá ok e outras estão falando que tá com delay. Eu já mexi o que eu podia sim. aqui. Vamos continuar. Essa live vai ficar salva. Anyways, tipo, lógico que eu gostaria de estar 100% com qualidade aqui, mas às vezes Mudei um foge a dona pouquinho. É. aqui. Então tá, eu tô no 4G, Tá, vamos ver. mudei também. Vamos ver se Tá, melhora. Peço desculpa. Vamos lá. tá Vamos bom. seguir. Para mim tá perfeito. E aí Vamos ver se eu melhora aí pro fui pessoal. e fiz. Fui para Londrina, que é a cidade vizinha, fazer o meu AIDS e passei, né? Então, no caso, eu não precisei fazer, procurar de novo sobre as duas skills do TOEIC, que eu tinha. Deixa pra lá, né? Eu tinha até passado no listening e no outro, falei, Beijo, não tô quero nem saber, não queria nem fui lá pegar, eu acho. A pessoa tá Graças tão a bem na Deus. fita nessa hora que ela tá dispensando a prova, Sim. entendeu? Nossa, pra mim foi também assim É outro muito peso legal. que saiu. Eu falei, ai meu Deus, não acredito que eu passei de primeira e fiquei muito feliz. Foi um alívio muito grande E na nessa, final né? foi Ter incrível, fala aí. passado já rápido para resolver essa situação. E aí foi quando naquela semana realmente eu tinha que decidir para qual eu iria. E aí foi aí o que que eu peguei para mim de pontos importantes, né, de decisão. Como o salário tinha sido o mesmo, não tinha essa questão sincronizou, parece, né? Que bom. Não O tinha essa pessoal tá decisão dando a respeito do feedback salário, foi obrigada, exatamente o gente. mesmo, né? Eu tenho, o que que eu tenho de experiência? Tenho 1 ano de pronto atendimento infantil e 4 anos de pronto atendimento adulto. Então, eles fazem, pelo que eu entendo, eles fazem baseado no seu tempo de experiência mesmo, porque foi muito parecidinho, em todos os que eu fiz, a maioria foi o mesmo salário. E aí, na UPMC, o que que me chamou bastante atenção? Nós somos uma família de 4 aqui. E eles pagam o processo imigratório de toda a família. Não só o meu, quanto da família também. Então, eles pagam a CBIL, o Green Card, que faz muita diferença. Eu já fiz, viu? Vou até fazer uma É, mais, 345 vezes mais o 3, Green que é a Card. taxa da FIBIL, né? 234. Então, mais 200, Eu acho que é 660. 234, eu acho, não tenho certeza não. Então, peraí, deixa eu anotar. Porque isso, quando a gente está imigrando, faz muita diferença, porque não é só essa despesa. Sim. Você já enfrentou várias despesas e você precisa vir com dinheiro, né? Então, 1.035 Pagam da FIBIL só da família, né? Porque considerando que todos os sponsors pagam do enfermeiro, a gente vai considerar só dos Angélica, você seus até falou assim 3, que que são todos os seus outros 2 filhos e sponsors seus pagam, filhos. tem até que ficar Aí o atento que Green Card teve uma tá quanto? amiga que entrou com um processo falando que eles pagariam o dela e na hora do FIBIL eles falaram que não pagariam o dela também. Então, para a gente ficar ligado nisso, se está escritinho. Pois é, mas tem que ver. Que Porque uma das perguntas, inclusive na entrevista então, pois consular, é quem pagou o seu processo? E se a gente falar que a gente pagou, isso complica, porque sim. é responsabilidade do seu sponsor pagar pelo seu Então, processo. E a taxa da FIBIL, né? fiquem ligadas. Então, mas obrigada, Sim. é bom realmente as pessoas ficarem atentas, mas é suposto deles pagarem, né? Teoricamente. Eu acho Quanto está que o Green Card? 234, mas eu não tenho 220. Quanto está certeza. agora? 200. Tá, vamos calcular aí 230 vezes 3, aí mais Só 690. minha. E Paga a o seu minha sponsor passagem. paga A passagem aérea da deles família não, também? né? Tá. Então vamos colocar aqui, ó, 1.035 da Dólares. FIBIL mais 690 do Green Card. Eita, a calculadora tá bem doida. E 35.690
Gente, a calculadora tá fazendo conta de menos e eu tô aplicando demais. 1.035 mais 690. 5,30. $1.725. Quanto tá o dólar aí? 5,30? É Sim. meu dinheiro, gente. R$ 9.142 que sairia do seu bolso diante da escolha. Se você fosse para Sim. Pensilvânia, você economizaria esse dinheiro. Se você viesse para É. Flórida, Sim, você pesa, teria né? que Existe sim investir isso. Então, isso também pesa, né? uma diferença de juros não, eu esqueço o nome, mas que no estado da Pensilvânia é um pouquinho mais caro do que da Flórida. Me lembra aí o nome, não é custo de vida, não. Eu digo assim, que sai do seu salário. Custo de vida, Os impostos, estaduais, os isso aí. impostos, Os os impostos impostos estaduais teriam estaduais, sim uma tá? diferençazinha, mas que no final de tudo ia dar o quê? $150 de diferença. Mas eu acho que em alguns lugares vale a pena você ver isso também, né? E aí a gente contou. E também na Uhum. UPMC tem um bônus, que eu não vou falar o valor aqui, se depois quiserem falar pessoalmente a gente fala. Mas é um bônus bem Sim. interessante, que eu não vi nenhum outro dando bônus desse valor. E eu acho que para todo eles pagam depois de E o 3 meses que salário, você eles tá lá. pagam de imediato, é isso? É uma regra? É, Pô, ótimo, porque tem sim. sponsor que paga o bônus durante o seu processo. Então, paga um pouquinho agora, um pouquinho Isso. daqui a 6 meses, um E pouquinho no outra final. Então, vantagem três financeira meses é um também tempo é que eles super, te né? reembolsam, aí é automático, Angélica. Tudo que você gastou com NCLEX, IELTS, inclusive assim, ó, teve gente que pediu reembolso da passagem que gastou para ir fazer o IELTS em outra cidade, do NCLEX, da passagem que gastou para fazer o NCLEX em outra cidade. Eu não pedi da passagem, eles cobriram tudo. E eles. Eu não pedi da passagem porque já tinha passado, nem tinha meio aquilo, mas assim, Uau. NCLEX tudo eles pagaram, o IELTS todo eles pagaram o processo, o Visa Screen e a nova SES. Tudo isso eles me reembolsaram já, que também é um bom valor. Então, assim, quando você vê isso que já reembolsou, por exemplo, o reembolso deles me ajuda na passagem dos meus 3 que estão indo, né? Então faz. Óbvio. E outra, uma coisa é a passagem que eu paguei. Porque eu paguei a passagem no meu bolso, porque eu não fiquei esperando a Worldwide me mandar nem a minha passagem. Mas a minha Sim, passagem era São Paulo, Miami. É a passagem mais barata que tem, né, para os Estados sim, Unidos. Ou Miami, São Paulo, Orlando também costuma ser barato. Então eu paguei 1.000 e pouquinhos reais pro Eliel, 1.000 e pouquinhos para Estéreo para mim. Eu ia ficar esperando 40 dias, sei lá quanto tempo eles iam me dar sim. passagem. O custo de vida que eu ia ter no Brasil esperando a passagem não valia a pena. Então, nesse caso é uma coisa. Agora, para A gente tá vendo assim, Pensilvânia, realmente a passagem uns aérea é muito maior o $200 de valor. diferença quase, de Miami para lá, né? Então é uma diferença grande. Mas então assim, eles já reembolsam isso desse processo. Para quem já deu entrada com eles, já tá com tudo certinho. Assim que você passa nas provas, eles começam a te reembolsar, né, esse processo todo, né? Eu não sei detalhe da parte médica, mas eu acho que eles não cobrem nada. Médica que eu digo assim, dos exames médicos que a gente tem que fazer aqui, né? Mas também não são grandes coisas, não é muito caro, né? Uhum. Mas, Eu acho que as pessoas devem considerar, assim, no geral, quando vai comparar, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam muito perdidas o uhum, que é importante na hora de decidir um sponsor. realidade. Primeiro, considerar a sua necessidade pessoal, porque o que é bom para Ana não é bom para Samuel, como a gente estava falando, não é bom para Tati, não é bom para mim. Cada um tem uma expectativa. Por exemplo, você está disposta a Uhum, morar num lugar frio? sim, Tem gente que de forma nenhuma vai aceitar uma proposta frio, né? Tem gente que, sim, no seu caso, a questão é, das escolas eram sua sim, prioridade, totalmente compreensível, né? Nesse caso, o seu sponsor teve algumas bonificações, mas eu acho que mais do que a questão sim, financeira, que eu não estou descredibilizando, porque é uhum, essencial, sim, mas é a pessoa se sentir bem com aquela proposta, né? Às vezes as pessoas me mandam, assim, os enfermeiros me mandam a relação dos benefícios e falam, é uma boa sim, oportunidade? Eu falo, teoricamente é, sim, mas na prática, para você é bom? Você está se sentindo confortável com esse lugar, com esse clima?
com essa estrutura, essa unidade, com esse Assim, tipo de contrato? Porque se a gente parar para pensar, né, lógico, a gente é do Rio, lógico que a gente queria morar em região de praia, é o que a gente quer, mas, né, a gente decidiu que no momento, como primeiro lugar, lá vai ser muito bom. Aí eu falo, a gente vai ter uma experiência, primeiro, mais inserida na cultura americana, que eu acho que isso também é um ponto que é pra gente, a gente pensou, porque o meu esposo ainda não fala inglês, meus filhos falam um pouco, eu falo. Mas para eles seria muito importante ter o contato mais íntimo com a cultura americana até para aprender, né? Então, isso foi um ponto para a gente. Às vezes, tem pessoas que pensam assim diferente, né? Mas, assim, para mim, isso seria muito importante. E o fato do high school, as notas do high school da região que eu estou indo são 10 de 10. Isso eu falei assim, nossa, eu nunca, nem aqui, num particular, eu não consigo. E isso para mim foi um peso. E foi o que eu te falei, Angélica. Tem essa fase, por exemplo, eles só vão dar entrada no I-140 depois de tudo aprovado. Então, vai ter uma demorazinha, às vezes, de 2, 3 meses a mais? Vai. Você vai ter que estar pensando se você está disposto a isso, né? No nosso caso, a gente achou que valeria a pena esperar esses mesezinhos a mais, né, para ter esses reembolsos e também essa segurança. É um hospital universitário, que foi uma coisa que também me chamou a atenção no seguinte, porque eles dão descontos para mestrados e tudo mais nas faculdades deles. E assim, por ser um hospital universitário, tem muito. Eu depois conheci médicas brasileiras e tudo que foram para lá para conhecer o hospital, para se inteirar. Então, assim, também te dá uma base de ser um hospital bom, né? E eles têm um plano de saúde muito reconhecido lá. E assim, eu falei, bom, no momento, sentir paz, acredito que seja o nosso início de vida. Exatamente. E é aquela coisa que a gente sabe, né? Outra coisa de vantagem é que é um contrato de 2 anos. O da Flórida seria de 3 anos, né? E aí a gente pensou que por 2 anos é mais fácil, daqui a 2 anos, se eu quiser continuar lá, continuar. E se não quiser, a gente poderia ir para onde quisesse, né? Onde fosse mais acessível para a gente no momento. E eu tenho gostado muito deles, assim, o feedback deles é muito bom, né? Tem coisa que demora um pouquinho mais, a gente fica, ai, não tá me respondendo, mas em qualquer lugar eu estaria, né? Mas a gente tá. E americanos, eles não são muito. Eles são bem diretos, né, nos e-mails, assim, nas comunicações, e eles não vão no nosso tempo, porque a gente fica muito ansiosa. Então, às vezes eles falam, eu entendo essa semana eu recebi uma mensagem assim, tá tudo certo. Tipo eu assim, entendo a sua ansiedade, mas a gente precisa esperar os prazos. Falei, ai, meu Deus. E assim, tipo, tia quieta. Sim, exatamente. Mas assim, eu sinto um carinho muito grande por eles. Outra coisa que eu achei muito legal foi que nas entrevistas, eles têm vários hospitais pela cidade, né? E aí você meio que já se enquadra em qual você vai e você faz uma entrevista com a equipe que você vai trabalhar, né? Eu fiz uma live assim, que era a chefe da enfermagem do setor onde eu vou e três enfermeiros que trabalham lá. E eles me perguntaram coisas e eu perguntei coisas para eles. Pode ser que daqui, quando eu chegar, eles nem estejam mais lá. Mas pelo menos eu tive esse contato com quem estava trabalhando ali. Né? Eu achei isso bem... Bem legal. E esses dias a Recruiter tirando uma foto de lá, de algum painel, assim, tinha um lugarzinho com um monte tipo de coraçãozinho, assim, de... Eu acho que eram pessoas que estavam para chegar para trabalhar lá. E já tinha o nome de outras meninas que vão também, pela UPMC. Até brinquei, não tem eu vou ficar chateada. Não tá... O meu nome não estava lá. Mas assim, né, eles são bem assim, de querer mesmo que a gente esteja. Eu me senti muito confortável com eles, né? E outra coisa que para mim pesou na decisão foi que o da Flórida seria para urgência e emergência. É a área que eu trabalho? É. E o desse que eu vou é um pós-cirúrgico oncológico, que não é a área que eu trabalho. Só que eu coloquei, fiquei pensando no que seria mais fácil e adaptável para quem estava chegando. Eu não me vejo, por mais que eu acho que eu tenho inglês de um nível bom, já chegando lá numa urgência e emergência. Conversei com algumas pessoas que estão na área, que já falam inglês há muito tempo, e falaram que é um setor um pouco mais difícil, porque eu entendo, chega uma correria, se a gente aqui, em português, às vezes fica, sobe na hora, desce na hora, beija, vá, não sei o que, puxa isso, puxa aquilo, não sei o que. A gente já fica assim, eu queria um setor um pouco mais tranquilo para começar.
Né? E isso também foi uma coisa que, para mim, eu senti assim que pode ser que seja um setor mais braçal, acredito que sim. Mas eu acho que para mim vai ser um setor mais adaptável, sabe? Vai ser mais fácil eu entrar na rotina ali e depois escolher a área que eu quero, né? Que tenho vontade de um monte de outras áreas que eu depois gostaria de aprender. Então isso para mim também pesou, né? Assim, no sentido de me sentir mais confortável para o início, né? De vida mesmo. Exato. Mais uma vez você vem demonstrando como eu penso, assim, o ponto que eu Uhum. gosto de trazer para as pessoas. Porque o que serve para um não serve para o outro, né? Estrategicamente, você considerou a possibilidade de mudar de setor para que você se sentisse mais Sim. confiante. Aham. Maravilhoso. Outras pessoas não querem mudar de setor de jeito nenhum, porque isso é muito pessoal. Eu não posso decidir por você, né? Eu não posso te aconselhar. Isso é uma coisa muito Sim. pessoal. E você foi muito sábia na análise dos pontos, né? Você parou, pensou, falou, não, eu acho realmente que isso aqui vai ser melhor para É. mim. E nesse Sim, e processo a eu, gente tem que tomar decisões o tempo todo. Tem que parar, olhar exatamente. E eu e acho assim, é uma achar a decisão para o direção, né? início, né? O que a gente falou. Eu não estou decidindo ali os próximos 10 anos. Ai, mas e se daqui a 2 anos eu não gostar da área A vida. pós-operatória? Eu mudo, né? Também 1 ano. Não, às vezes você tá lá um Isso. ano, 6 meses, se você odiar, você fala pra sua Sim, chefia. Pô, me dá exatamente. uma Né? oportunidade E nisso também, aqui. ou Quem até, garante que eles que vão não mudar? acho muito interessante, mas se a gente quiser uma quebra de contrato, né? E for muito insuportável onde a gente está, existe essa possibilidade, sim, né? Eu gostaria de ir até o fim do meu contrato, por mim, acho que seria interessante, mas se precisar fazer essa troca, a gente faz, né? Não, não tem nenhum problema assim. É, Você não tá preso, né? Você tem um vínculo, que é um vínculo de trabalho, que tem que ser bom para ti e bom para a empresa. E você, primeiramente, tem que estar uhum, satisfeita. sim, Vai ter 1 milhão de desafios? Vai. Vai ser sim, desconfortável em um monte de momentos? Vai. Você vai repensar assim, ai meu Deus, será que eu escolhi estar aqui? Ai meu Deus, será que se eu tivesse no outro não seria melhor? Não sei o é, quê. Vai, porque você nunca sim, pode garantir nada. Você vai ter que viver um dia de cada vez. Mas eu vejo que você é uhum, muito consciente da questão de que é temporário, de que é o primeiro momento, de que o mínimo que você vai viver lá, por mais difícil que de repente seja, sim, é uma oportunidade incrível, né? Quando a gente tem bons olhos sim, para a situação, verdade. eu creio que tudo se torna mais fácil, É. né? Ainda que você tenha os É, desafios. eu tô Então é bem uma assim, eu questão meio que de acredito ponto de que vista foi também. uma decisão de ir para lá sabendo que vão ter vários desafios. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser fácil, né? Eu lembro que com 18 anos, quando eu fui morar lá, que eu achava que falava algum inglês, e eu entrei no meu caso, né? Morei com americanas. Quando eu entrei no quarto que elas começaram a falar, eu ficava olhando para os lados e falava, eu não sei falar nada, eu não sei falar nada. Então eu imagino agora que também vai ser um choque depois de 20 anos, né? Voltar e ter de novo esse contato e principalmente numa área médica, inglês médico, que não é o que eu estava acostumada. Então eu sei que vão ter vários desafios, né? A gente está bem ciente, apesar de que eu sei que vão ter outros desafios que eu também não estou ciente e que vão ter também, né? Pois é, Normal. Você sim, imigrando, você já teve uma experiência de imigrar. Então você já tem mais maturidade nesse aspecto. Mas para grande geral aí dos enfermeiros, sim, tem gente que migra sem sequer nunca ter saído do uhum, país antes. sim, Tipo, tirou o passaporte para imigrar. Imagina o tanto de, né, medo, de receio, de desafios maiores que é, as pessoas vão enfrentar. Mas, gente, ok, qualquer desafio diante do benefício fica pequeno. A gente tem que sempre trazer para o sim, racional, porque a emoção, ela domina a gente. E se a gente deixar a emoção dominar, você começa a duvidar das suas escolhas, a querer pensar se aquilo, de repente, você fez a coisa certa. Aí você, uma coisa que nem é tão grande já vira um problema enorme. Então, sim. se alguém É, não entender, você não e, pede. Se Angélica, você você não entender, falou de pede para coisas que repetir. acontecer. Eu não sei se Segue a vocês estão vida. cientes que há mais ou menos um mês e pouquinho atrás teve um descarrilhamento de um trem que vazou produto químico.
é tipo 40 minutos da cidade onde eu vou. E aí eu falei assim, meu Deus, aí a gente já fica Aí apavorada. Eu falei, já ai foi meu tudo, Deus, será você que é vai isso morrer mesmo? Tudo a lá. gente fica ansioso mesmo, tudo a gente fica com medo, é normal mesmo, né? A gente ter esse medo. E aí eu fiquei preocupada, mas pesquisei sobre como que estava sendo isso lá, né? Eles já estão tentando controlar e tal, e vi que dava para ir, que não estava assim. Mas eu digo, vão acontecer também depois da nossa decisão 1 milhão de coisas que façam a gente ficar preocupado, né? Isso é normal. Exatamente. Lógico, E não no se nosso trata de um caso, né, que é detalhe da sua casado e vida, é com sua filhos, não vida é só a inteira, nossa vida. É a vida do né? marido, dos filhos e, né, de quem está por perto. É, Mas também a gente tem que lembrar que sim, os Estados Unidos têm seus sim, desafios, tem, mas bem, moramos no Brasil. Parece que às vezes a gente, né, é, tá vindo da Suíça, sei lá, da Noruega, um país sem sim, problemas. Não, a gente tem 1 milhão de problemas no Brasil. A gente vai enfrentar outros aqui, como em qualquer outro lugar, mas são problemas que, na minha opinião, são sim, infinitamente mais administráveis, né? São outros problemas dos quais aqueles do Brasil que a sim, gente está exausto, que a é, gente não tem esperança, não vai ter aqui. A sim, gente vai ter outros, mas não vai achar que vai entrar na Terra sim, Prometida. Lugar perfeito só quando você é, morrer se você for pro céu. verdade. Com certeza. Fora E isso, pronta para os tem que estar desafios, pronto. né? Teve uma pergunta aqui, Angélica, que me perguntaram quantos pacientes é por enfermeiro. Nesse setor que eu estou indo, Isso. É, você já sabe? Tá. Então agora o que eu queria tá. fazer com você é tipo retomar alguns pontos. Tipo, para a gente não deixar nenhuma pergunta para trás, que eu fui meio que observando os comentários, para ficar claro, né? Se alguém não entendeu, para ficar claro. A Não, não lembro, eu sei, UPMC. mas agora Você eu não vou sabe o que quer lembrar. dizer É essa sigla? UPMC, University of Pennsylvania Medical Center. Ah, Acho que é ok. isso. É, Aí, então, como que você achou esses pontos? Se alguém te falou, a live vai ficar gravada e vai lá pro YouTube, sim, pessoal. Alguém te já falou, tinha você ouvido achou na falar sobre internet? esse Como você achou sponsor. isso? E na época eu estava bem receosa. Eu falava assim: não, não quero para lá porque é frio. Eu só falava isso, não quero porque é frio. Eu não quis nem ouvir, sabe? Mas aí, quando eu estava fazendo as entrevistas, uma pessoa que já está lá falou: ah, faz uma entrevista para o PMC, de repente você gosta, que já está lá, não, porque não tem nenhum brasileiro ainda que foi. Eu digo que está no processo também, é. E aí falou: faz também, acho que você vai Sim, estão gostar, em caminho. conversa, eles são muito legais tal. E aí eu falei assim. Na verdade, esse rapaz que tá indo foi uma pessoa que eu conheci por outros, de outra forma, e eu que incentivei ele a entrar no processo de validação da enfermagem. E aí ele agora está validando para o mesmo lugar que eu, e aí ele falou, não, agora você vai fazer essa entrevista. Uau, É isso que ótimo. aí. Agora você vai para falar comigo. Pois é. Depois Aí dessa, agora você ele vai falou, enfrentar faz esse para você ver. desafio E aí eu comigo. fui para a entrevista com Muito eles legal. meio sem muita, assim, vontade, mas eu gostei muito, sabe? É, me surpreendeu. Se surpreendeu, né? Como faz para pessoa que, Eu pessoal que tenho o assiste, contato quer da esse contato, Recruiter, entrar que no eu acho que é a única site? que está recrutando o pessoal do Brasil. Pode perguntar, a gente fala, mas também eu acho Tá, que se você entrar no site, passo. tá. Se você puder me passar um site ou um e-mail dela, alguma coisa, As e aí eu deixo o pessoas anexo na veem live. depois. Porque a questão da live é que assim, tem uma alta procura agora, mas fica o tempo todo. Então, se a gente já deixar lá, fica mais fácil para as pessoas terem essa informação mais completa. Sim, Então, as pessoas que estão assistindo vão ter condição de acessar. dois. O Eu acho contrato, que pelo que todo eu vi mundo do que está indo Samuca, para lá, foi o contrato dois é de anos, o 2 anos. seu também, né? Sim. Tá, vale a pena a pessoa confirmar, né? Mas normalmente aí que a gente está vendo 2 anos. No meu, Sobre as você diz entrevistas, na quantas UPMC? entrevistas mais ou menos você Três. fez? Três entrevistas. A primeira, que foi uma entrevista Isso. básica para saber o quanto tempo de experiência eu tinha, só conversa mesmo com essa recruiter. E depois ela passou para uma chefe de enfermagem Uhum. num dia. E Tá, no outro dia foi aquela que eu te falei que tive com o chefe do setor e as pessoas do meu setor. Então foram 3 entrevistas. tá. Sim.
E eles logo te sim. responderam conforme você Não, ia já foi um passando, eles feedback te logo. davam um Inclusive, feedback nessa logo, última entrevista, você eu meio que já ficava sabia que eu tinha esperando. passado e eu só estava decidindo se eu queria aquele hospital ou se eu queria passar por uma outra entrevista em outro hospital deles. Então, eles têm essa flexibilidade de também eles te Sim, aprovarem, mas tem. você se sentir confortável naquela unidade. Senão, eles te dão a oportunidade de ir para uma outra Sim, unidade, outras oportunidades. Eles estão tem. abertos a te Inclusive, a receber da maioria que maneira está também que indo, que a você gente tem um prefira. grupinho agora, né? A maioria que está indo para o centro ali, assim, muito próximo. E hoje, Sim. uma pessoa fez entrevista com ele, entrevista não, mandou contato e deram opções para ela de outros hospitais que é lá perto dos grandes lagos lá, indo para o Canadá. Eu falei, ó, nem sabia que tinha o PMC lá, já sei, agora que tem lá em cima, já tem também. Então, assim, eu acho que tem essas opções. A É gente como se usou fosse uma esse linha critério reta para para cima de de New Nova York, York, só que né? como Do faz aquela lado voltinha assim do direito, do Canadá, lado é divisa com o Canadá. Bem, vai ser uma experiência ótima, gente. lá em cima. Vamos brincar muito Vai na subir na neve. vida com o corpo. Mas legal. Vai, menina. Olha, eu assim, acho lindo o inverno. Se eu tivesse oportunidade apenas para essa região, se a minha vaga de Labor and Delivery tivesse surgido por frio, eu iria. Mas eu Sim, não sei quão aham, desafiador é sim. viver num lugar desse. Me assusta um pouco, particularmente. É, Mas eu tô vendo que sim. todo mundo que tá É, o indo e tá que eu vivendo. Não acredito que é é diferente, horrível, por exemplo, né? tem Isso seus eu já ouvi de desafios, várias né? pessoas que moram no frio, é que, por exemplo, aqui no sul do Brasil a gente sente mais frio do que nos Estados Unidos, porque lá tem uma estrutura muito maior preparada para isso. Você entra no seu carro aquecido, dali você entra num shopping já aquecido, no hospital aquecido, no restaurante aquecido, na sua casa aquecida. Então é só o trâmite mesmo do caminho. Sim, E até as roupas que a gente tem disponível aqui nos Estados Unidos para comprar, elas são mais sim, preparadas para um frio intenso e não precisa é. de um monte de roupa, né? Você compra uma jaqueta boa e você se sente mais protegido do que no Brasil, como não tem um frio Sim. E muito assim, aqui no Brasil eu organizado, não né? tenho A gente vai oportunidade de comprar morar na mais, neve, né? lá eu vou ter. Então, Normal, mas aqui, vamos pensar por esse lado. né? Sim. E são 2 anos também, se vocês quiserem mudar. Então, 2 anos de contrato. O salário, eles te ofereceram um salário referente à sua Isso, eles vão experiência no Brasil. analisar Então, cada eles caso. Pelo que a gente está provavelmente vão vendo, das analisar pessoas que estão cada indo tem muito caso, a ver né? com o tempo de casa mesmo, né? Não tem a ver com qual hospital que a gente escolheu para ir. A grande maioria é o mesmo, que a gente vê assim, tem a mesma linha de pensamento. Oi? E você Sim. saberia o mínimo? Você saberia Do me dizer mínimo que assim, eu o já vi eles mínimo que eles. oferecerem para quem O não mínimo está que eu no já vi momento eles atuando foi oferecerem, de quanto é? 36,5. Sim, E eles pegam pegam. Eles com pegam alguém que já teve uma quem experiência, mas é que não está trabalhando no administrativo, momento? mas que já. Eu acho que eles pedem tipo, que já tenha tido 2 anos de experiência, mas mesmo que tenha sido 2 anos há 10 anos atrás. E agora, isso aí, que em algum momento Em trabalhou algum momento bedside. Né? trabalhou Algumas das bedside. meninas que estão indo não são bedside, são professoras, outras da parte administrativa, tem gente que está em outro rumo da enfermagem e está indo e eles pegaram os salários diferentes, mas o mínimo foi de 36. E uma coisa muito interessante, então, tem uma E o das pessoas que está indo, que não mora no Brasil no momento e que é supervisor de enfermagem em outro país. E para essa pessoa foi até oferecido um cargo de supervisão, que eu não tinha ouvido falar em nenhum outro sponsor, de você já chegar com um cargo de supervisão. É um caso diferente, é um caso à parte, né? legal. Totalmente diferente. Mas, e também outras pessoas que já conversaram com eles, eles se interessaram muito pela experiência, né? Tem um outro que fez entrevista com eles e falou: olha, eu sou gerente de uma UPA aqui e eu trabalho assim, assim. E eles se interessaram assim: olha, depois de 6 meses aqui, você já pode fazer prova para nossa gerência. Então, eu acho que eles estão dispostos também a isso, né? A abrir vaga de crescimento lá em cargos internos, né? E eu achei muito legal, porque se você entra no LinkedIn ou no site deles mesmo, você vê que, por exemplo, o bônus oferecido para a gente é o mesmo oferecido para enfermeiros americanos que querem trabalhar com eles. Então, eu achei muito legal.
Eles estão valorizando muito. Eu achei bem Eles estão interessante essa valorizando parte, né? muito, né, o imigrante. Legal. Uma outra coisa, em algum momento vão te oferecer um apartamento para você ficar, Na ou eles vão te dar um chegada, reembolso? Como funciona essa então, na sua chegada chegada? lá, Você já tem sabe uma para onde você pessoa vai? que, mesmo antes da chegada, já começa a ver com a gente qual tipo de casa você gostaria de morar, onde você quer. As escolas aqui são assim, né? Qual área você quer. Eles já entram em contato com a gente com uma pessoa que vai ajudar a gente a alugar a casa. Mas o primeiro mês você fica num apartamento do hospital, já todo mobiliado. Então você fica. É, isso aí. Ah, então você tem como Você chega e chegar, fica lá. Assim, eu acho que o ideal é você respirar conseguir e o mais achar o rápido seu. possível para o É seu. bom? Mas pelo menos você tem isso. Claro, mas você não tem aquela coisa de ver do Aham. Brasil, estar inseguro, não saber o bairro, Sim. não saber a cara do prédio, como funciona o negócio, pode estar É. lá. Eu não Eu sei acho que ainda, isso foi o que eu falei, traz ainda mais não chegou segurança, ninguém. Não sei talvez. na prática como vai ser isso, né? Mas tem um lugar para a gente ficar, que já eles falam que é todo mobiliado, você não precisa investir com nada, até roupa de cama, tipo um Airbnb, eu acredito que seja, sabe? Deles. E aí a gente fica um Tipo, mês nesse lugar e vai certo. tentando. Aí Aham. eles vão abrir conta de banco com a gente. Tem essa parte também que eles auxiliam, né? Orientam em compra de carro, essas partes assim, eles vão Ah, tentando ajudar a legal. gente mesmo, né? De abrir contas. Essa parte que a gente sabe que precisa. Isso aí, esse Tá. nome E o mesmo que 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 eles é o usam. concierge para eles? Porque o pessoal fica. Eles ficam. Os enfermeiros, principalmente quem nunca viajou, quem Muito. não tem nenhuma noção, fica com Sim. muito medo. Como eu vou alugar? E é É. difícil, né? Vamos falar. Você chega aqui, tudo é diferente, os nomes, os termos, termo de coisas imobiliárias é uma coisa, termo de compra de carro Sim. é outra coisa. Aí você fica confuso, fica envergonhado, fica inseguro de fechar uma coisa que não vai ser bom a longo prazo, porque nenhuma dessas decisões são para o momento. Sim. Você fecha um financiamento, um aluguel, é tudo É. coisa grande, né? É muito legal ter É. essa E disponibilidade assim, de eu ainda não alguém cheguei nessa para parte guiar. do É muito concierge, legal. mas ele entra em contato com a gente e vai perguntando mesmo o que que se adequa melhor à nossa família, né? E aí, às vezes, foi o que você falou, né? Alguns têm o privilégio de ir de solteiro, você vai num apartamento pequenininho, num loft, num estúdio, o que eles falam que for. Pra gente é um pouco mais difícil, né? Então a gente tem que saber um monte de coisa. E eles Economia. orientam nessa parte. Acho bem interessante também essa chegada lá. Nossa, muito legal. Na verdade, eu só tô vendo vantagem nesses cursos. É, A é o única frio desvantagem, e aquilo que na eu te minha falei, opinião, é o deles só frio. darem entrada no I-140 O depois de tudo resto, aprovado. Porque alguns sponsors, você passou no NCLEX, eles já dão sim. entrada. Tem eles 6 meses para estudar inglês. Né? Então, Não, foi o e meu caso. funciona para muita gente, porque aí na hora que precisa mesmo do inglês, você já passou. Né? Mas assim, então para mim isso é um lado a se pensar. Não digo nem que negativo, é só um fato Certo. de que vai demorar um pouquinho mais. Né? Paga. Sim. Mas eles fazem um Aham. premium process para agilizar o processo, uma vez que Sim, aplica. depois que E você viu que eles têm isso, agilidade no depois que tá processo? tudo Tipo, você manda o pronto, documento, é agora bem rapidinho, assim, respondem. eles são O negócio bem anda. resolutivos, assim, né? Eles querem que esteja tudo pronto do jeito deles. Por exemplo, eu tive que fazer o Ah, isso visit é bom. screen, já saiu, fiz uma nova set para Pensilvânia e tô na parte do endorsement da Pensilvânia que deve sair essa semana. Depois disso tudo, já tá tudo pronto lá, meu envelope já tá pronto, né? Tá. Só enviar para o I-140. Então eu tô nessa fase. É. Tá, bem. E como tá o coração aí? Como que tá a família? Tipo, o seu marido ainda não fala inglês, mas já tá estudando. O que que ele pretende? Falar em marido meu acabou de chegar. Falar, o que que ele tá pensando em trabalhar? Como que tá sendo essa Sim, transição? Porque vocês estão aí, mas a vida de vocês não é sim. mais aí. Vocês sabem que em alguns A gente meses tá bye bem, bye tá numa Brasil. transição Como que tá isso para até de vocês? trabalho. Eu, quando passei no NCLEX, saí do hospital onde eu estava, né? Estou em outro hospital, então. E ele trabalha numa área administrativa e de gestão, que ele sabe que ele não vai trabalhar quando chegar lá. Né? Ele está ciente disso.
e está disposto, em todos os momentos pensou nisso. Como a gente tem a vantagem, né, de já ir legalmente, e ele sabe que está disposto a pegar o que vier pela frente, assim, né, no início, até você aprender alguma coisa aí, se consolidar até na língua, né? Uma coisa que a gente planeja mesmo é que ele faça o inglês assim que chegar aí, priorizar ele, que agora até então a prioridade de estudos era mais minha, né? E aí agora ele tem feito aulas de inglês e pretende, né, assim que chegar, continuar mantendo essas aulas, começar a trabalhar no que aparecer e ir conhecendo as oportunidades, né, que vão surgindo pra gente, né? E a gente está assim também, já começamos a vender algumas coisinhas da casa que não vai usar nos próximos meses. Eu já estou quase vendendo É muito legal essa fase. Sim. Eu não sou, não. Tem gente que é apegada, né? Eu não sou apegada, então eu adorei. Também. Eu fiz bazar, eu vendi até os vidros de mantimento, eu tinha um monte de coisa bem bonita, eu vendi tudo, fiz um Tá sendo muito legal, Tá assim, sendo eu gosto legal, dessa tá parte sendo também. Até prazeroso falei, pra você? esses dias temos que tirar mais fotos de coisa para já vender tudo lá, logo que eu gosto dessa parte também, eu não sou muito apegada também não, gosto de desfazer bastante. Então a gente está nessa fase, né? Apesar de não saber exatamente quando vai ser, a gente sabe que nos próximos meses já está chegando isso aí, né? E a gente está se preparando, aproveitando o momento aqui, se encontrando com um amigo aqui, outro ali, fazendo essa parte. E a gente tem, assim, como a nossa família é do Rio, quando a gente for para os exames e para o consulado, aí a gente vai aproveitar e despedir do povo de lá também. Então a gente ainda tem esse lado. É isso aí. Agora, todo final de semana tem um evento. Deixa eu ter um tempo de qualidade aqui com a minha amiga, que eu sei que não vou ver mais. Agora eu vou ficar com a família. Aí tem a confraternização do trabalho. É muito especial. Aproveita muito. Porque o que eu vejo é que tem gente que é tomado pela ansiedade, que tá tão focado no que vai acontecer, que acaba que não curte esse momento, que é muito gostoso. Porque você tá realizando algo. E da mesma forma que está sendo bom para você, você também está semeando nas pessoas a possibilidade de uma vida nova, né? Porque tem muita gente que deixa de acreditar nos sonhos, numa mudança de vida, já entregou os pontos, né? Não só da enfermagem, mas aí quando a gente vê, a gente testemunha uma transformação tão grande na família, ali, vê que foi baseado no seu estudo, na sua dedicação, isso com certeza acende sonhos. É muito legal. Então não deixa de viver isso. Assim, é ótimo porque é o que eu falo, a gente tem que aproveitar o momento que eu tô aqui. Eu tô curtindo demais esse momento. Tô aproveitando também para estudar, porque parece que quando a gente sai do NCLEX, a gente sente até falta, né? De estudar. Eu tô com saudade de estudar, de abrir live para questão. Então eu tô estudando também para a gente continuar se mantendo nessa rotina, né? E quero continuar. Mas e é muito bom saber, assim, né, Angélica, que qualquer um consegue, né? Se eu conseguir, qualquer um consegue. Mas é verdade, assim, né? Eu não sou tão novinha. Não era uma pessoa que tinha costume de estudar para concursos, né? Tava o meu inglês um pouquinho enferrujado, apesar de falar. Então, assim, muita coisa que cada um é de um jeito, mas eu digo assim, todo mundo é capaz. Os novinhos, os mais velhos, os casados, os solteiros, a gente consegue, cada um no seu tempo, né? E para mim está sendo, assim, uma vitória muito grande pessoal, né? Para mim, um orgulho, né, no lado bom. E eu sei que estou muito, assim, animada para os próximos passos. Estou nessa fase de animação agora. É muito lindo ver, Paula. É muito lindo ver uma mulher que aí com tantas atribuições. A gente sabe que o marido estando junto no processo faz toda a diferença, né? Toda. Incentivando, cuidando da casa, dando apoio para os filhos, sabendo a questão de administrar o dinheiro, porque tudo tem que estar voltado para o processo. É o momento de abrir mão de todo o resto e focar naquilo, se quiser fazer a coisa acontecer, né? Então a mulher fica estressada, porque você não deixou de fazer as outras coisas. Você só acrescentou mais esse peso do processo, que é pesado. Né? A responsabilidade da mudança e outra, no da família, início do processo, muita gente não sabe. Então assim, né, às vezes no trabalho, eu estava cansada e era, mas eu trabalhei um só, mas eu estava morta, porque eu tinha passado o dia inteiro estudando 5, 6 horas. E aí, nossa, quase não está saindo. É porque não está dando para a gente sair, mas a gente está segurando. Então assim, ninguém sabia no início, né?
E aí depois, hoje em dia a gente já contou, a grande maioria já sabe agora, então mais ainda. Mas assim, todo mundo já sabe do nosso processo e entende, né? E a minha família também, né? Meus pais, minha sogra, a gente conversou sobre isso. É um tempo mais nosso de reclusão para a gente conseguir passar por isso. E foi muito bem aceito pela família toda. Então a gente foi um processo familiar mesmo, graças a Deus. Amém. Muito lindo. Você, na verdade, é uma privilegiada. Uhum. Tem maridos que não compreendem, maridos que Sim, demoram. Oh, meu Deus! Para entrar no ritmo que precisa. E o sim, seu marido é super engajado. A gente conversou já sobre isso, né? Ele mesmo sim. já veio falar, ele tá aqui no Instagram sempre. Então, assim, é uma bênção, né? Ver essa Sim, disposição da família, das suas crianças, que já não são tão crianças, que compreendem, que estão junto. É muito lindo. amém. Eu desejo, assim, que vocês continuem nessa vibe, né? Porque Uhum. vocês vão chegar aqui e ele vai enfrentar os desafios dele, você, os seus Sim, lá no serviço, as crianças na escola, sempre tem, né? Não existe um mundo perfeito em lugar nenhum. Mas se vocês continuarem juntos, se vocês continuarem como família dessa isso maneira, aí. quem segura É, vocês, né? Isso é muito, é muito bom ver, porque tem muita gente que já não acredita na família, tem muita gente que não acredita nos sonhos, tem muita gente que não uhum, acredita que a enfermagem pode trazer algum prazer, né? Porque imagina, você ser honrado na enfermagem é sendo uma verdade. profissão tão desvalorizada, é uma coisa muito inusitada, né? Então você está ganhando tantos É, assim também. benefícios com tudo isso que são incontáveis. Eu Não, e eu fico agora, eu tô apaixonada, eu assim, sou todo mundo que eu apaixonada sei por que essa existe a possibilidade. possibilidade de ir, eu E eu já falo, agradeço não participar de um demais. processo assim, não, vale a pena, nem que você tenha que estudar um pouquinho de inglês. Eu quero levar todo mundo agora. Esses dias Olha, você é doida. uma menina que trabalha comigo começou a falar que ela queria entrar na faculdade de odonto, porque ela via que não tinha mais para onde crescer na enfermagem. Eu falei, vem aqui pra gente ter uma conversinha. Vem aqui que eu quero conversar com você, que você precisa saber de algumas coisas. Mas assim, Chega né? aqui. E graças a Deus é uma bola de neve boa que foi puxada por muitas pessoas como você, o Márcio, né? E outras pessoas que é de ajuda contínua. E eu vejo que assim, várias pessoas entram em contato comigo, assim como com outros, me perguntando daí o PMC, do processo, o que que eu acho. A gente continua, de vez em quando, fazendo umas livezinhas de inglês para ajudar o pessoal que está para passar agora, a gente fica se perguntando. Então, assim, um ajuda o outro, porque a gente precisa disso mesmo. E Que foi uma legal. sementinha que vocês, de alguns aninhos atrás, que plantaram e a gente está continuando. E eu espero que continue por um bom tempo, né? Sim. Ah, eu acho que eu nunca vou conseguir me desligar disso, porque eu tenho Uhum. muito prazer em viver isso. É Sim, cansativo demais, é. né? É dedicação de muito tempo. E tempo é vida, então eu dedico parte da minha vida com isso. Mas ver quando você fala né, eu fiz parte dessa sua trajetória, ver gente que mudou a trajetória também que começou a fazer a faculdade, ou que não fazia ideia nenhuma e quando entendeu, Sim, abraçou e tá vindo. Como é que eu vou é. deixar de falar algo que é Sim. tão incrível para mim e para tanta gente? É, Eu amo isso, de verdade. o E o paizão. Márcio é o nosso paizão, né? Eu tenho muita admiração por ele, pela Soraya. Eu tenho falado bastante com a Soraya, a gente tem assim mais Maravilhoso. contato ultimamente. Que pessoas especiais. E você vê mesmo que eles também dedicam tempo deles em ajudar e você também consegue Verdade. enxergar como Deus abençoa aquele que semeia, né? Então eu semeio na vida de vocês, mas eu recebo tanto, tanto, tanto que como eu vou deixar de Sim, fazer, né? Uma corrente do bem mesmo. Essa palavra, essa é verdade. expressãozinha está sendo usada para tantas coisas que É de repente nem verdade. são tão do bem, mas essa eu garanto que é. Só não tem o Instagram aí para o pessoal te seguir, se alguém quiser Aham. ter É, informações que eu você sei sabe que que eu você nem está sei ele disposta direito, mas a eu acho que é Ana passar, enfim. PMSA. É meu nome todo. Eu acho melhor, porque eu nem lembro. Mas eu acho que Eu tá vou escrito Paulinha marcar, lá, então eu sabe? Mas marco aí. pode chamar do nome que Sigam quiser. a Ana, Mas é esse aí, pode colocar lá. E eu tô naquela fase de seguir, de sigam a assistir Ana as suas coisas Paula. de preparar É, malas. Eu tô nessa fase agora, então eu tô vendo todos esses detalhes. Sim. se tiver dúvidas, você sabe que pode me Aham, com chamar a qualquer certeza. Sempre momento, me ajudou qualquer muito. detalhe. Eu nunca é,
escondi nada, né? Os perrengues, as vitórias, enfim, para mim é um privilégio poder compartilhar. Eu acho muito legal porque eu acabo revivendo os meus momentos. Já vai fazer um ano que a gente está aqui. A gente viveu já uma vida aqui, ao mesmo tempo que parece tanta Sim. coisa, foi ontem. Ai, que Então eu ótimo. lembro tudo. Pode perguntar se tiver dúvidas. Eu quero deixar o espaço aberto agora para você deixar uma mensagem para as pessoas, né? Para que você semeie diretamente Uhum. na vida delas aí. Tem muita gente precisando de uma Sim. esperança. Então, Eu já o falei espaço é seu aí primeiro, para né, se agradecer de despedir, novo a para Angélica, falar com. que sempre foi uma bênção mesmo na nossa família. Meu marido, de vez em quando, fala com ela, já até sabe. Tudo pergunta e ela sempre super disposta a nos ajudar. E, né, nos apresentou muita parte desse processo, nos ajudou gratuitamente no YouTube e tantas outras coisas. E isso foi muito bom, né? E como eu falei, né, assim. Olha, esses últimos anos, 5 anos da minha vida, eu aprendi, destravei milhões de coisas que eu não achava que eu era capaz, né? Até coisas como eu não dirigia quando eu cheguei aqui nessa cidade que eu moro agora e parei de ter meu medo de dirigir e comecei a falar assim, não, eu vou. Entrei na área da enfermagem, que tem só 5 anos de formada, e aí eu falei assim: é hora de deixar os medos para lá, né? Eu não sou tão nova, eu tenho 37, vou fazer 38, então, assim, comecei a destravar muito medo tarde, mas com 30 e pouquinho, decidi mudar muita coisa na minha vida, né? Então, e vale a pena. E é isso aí. Se tiver que estudar e fazer a prova 5 vezes, faz 5 vezes. Se passar de primeira, beleza, né? E vamos continuando tentando. E não é porque demorou um pouquinho mais que não vai. E o que eu quero dizer foi o que eu falei, que se eu conseguir, todo mundo consegue. A gente consegue passar assim, daqui a pouco a gente está todo mundo lá. Ai, maravilha. Amém. Eu desejo muito que Deus abra todas as portas para vocês, que essa adaptação seja o mais suave possível, né? Vocês têm tudo. Vocês têm absolutamente tudo que é Amém. necessário para que vocês venham e desfrutem. E quando surgirem os Sim. desafios, É. lembra a razão que trouxe vocês até aqui, né? Para que vocês possam respirar e passar por cima dessas situações que Uhum. acontecem, que ninguém é criancinha de achar que vai ser um mundo perfeito, não é, né? É nessa hora dessa mudança que aparecem às vezes coisas, né? A gente fica mais irritada, mais cansada, e daí o marido volta àquela postura de ser o mais paciente, o Sim. que dá o suporte, as Amém. crianças, um segura a onda do Vai outro, mas vocês têm sim. tudo. Então, eu tenho certeza que vai dar tudo Sim. certo. Quando Tô vendo, quiser eu tô vir aqui pro aqui branca do sul calorzinho, e você toda eu peguei até corada. a praia ontem. Tô A aqui, gente minha tá filha, numa fase aproveitando. Deus também deu a de benção do sol, eu finalizar as corri lá partes pra médicas. Então, ó, pegar. tem 2 dias que eu arranquei um Então, siso, tô aqui inchada, mas tá tudo bem. Sim, saia daqui com tudo, daí, né, com tudo verdade. mais certo possível, pra Obrigada. não ter surpresinha quando chegar aqui. Sim, Mas quando vier pra cá, avisa, quem sabe a gente toma um café junto. É sempre um prazer conhecer pessoalmente, é, continuar fazer amizades, né? A gente é um time aqui. A gente representa uma nação de gente tão sofrida, tão trabalhadora, tão inteligente. Então, você estando lá vai é. abrir os olhos ainda Amém. mais das suas gestoras para os brasileiros, né? Você vai ser Sim, uma que bom. representante dessa turma toda onde você estiver. Então, Amém. faz a Você sua parte também. do melhor jeito, que Obrigada, você foi só está ótimo. abrindo portas. Beijo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui Eu acho que e colocaram aí vou nos marcar comentários. Alguém seu colocou meu arroba Instagram e aí. me manda Acho que foi a direitinho. Vivi. Tá, Tá, eu vou de qualquer tá. forma colocar de novo, porque os comentários acabam sumindo na live gravada. Me Tá manda um bom. contato. Quem quiser entrar em contato com o seu sponsor, como faz? Para que as Sim. pessoas se Vi um joguem monte lá e tenham um de monte de gente amigo brasileiro nessa aqui. Adorei. pessoa. Tchau, beijo, beijo. Fica com Deus. Exato, vai ser a comunidade. Obrigada, gente, todo mundo que ficou aqui na live. Um monte de comentário fofo aqui, um monte de pergunta boa aqui. Quem não foi respondido, a gente já falou no começo, a live vai ficar gravada lá no YouTube. Então, ninguém vai perder esse conteúdo, vai ficar aí para sempre, trazendo um monte de Tá brasileiros para cá. bem, Muitíssimo beijo. obrigada, Ana. Que Deus te Tchau. abençoe, te guarde e vem logo.